Dilma Rousseff é uma política reconhecida por ter sido a primeira mulher a assumir a presidência do Brasil, sendo eleita presidente em 2010 e reeleita em 2014. Seu governo passou por uma crise econômica, a qual ela não conseguiu reverter. Dilma Rousseff sofreu um processo de impeachment em 2016. A ex-presidente formou-se em ciências econômicas e atuou politicamente em gestões do município de Porto Alegre e do estado de Rio Grande do Sul. Durante parte de sua juventude, participou de movimentos de esquerda, ingressando na luta armada contra a ditadura militar, tendo sido presa, torturada em 1970 e libertada da prisão em 1972. Dilma Rousseff foi responsabilizada pela edição de 3 decretos de crédito suplementar, sem autorização legislativa e por atrasos no repasse de subvenções do Plano Safra ao Banco do Brasil, em desacordo com leis orçamentárias e fiscais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Ricardo Lewandowski, que presidiu a sessão de julgamento, lavrou a sentença que foi comunicada a Dilma Rousseff pelo primeiro secretário do Senado, Vicentino Alves. Dilma terá até 30 dias para deixar o Palácio da Alvorada, residencial oficial do chefe de Estado. Irregularidades cometidas no governo Dilma. Crime de responsabilidade por peladas fiscais e por créditos suplementares sem autorização legislativa. O que seria uma pelada fiscal? No Brasil, pelada fiscal designa operações no orçamento público realizada pelo Tesouro Nacional, não previstas na legislação, que consistem em atrasar o repasse da verba a bancos públicos e privados, com a intenção de aliviar a situação fiscal do governo em um determinado mês ou ano. Michel Temer foi eleito vice-presidente em 2010 e reeleito em 2014 juntamente a Dilma. Ocupou por 3 vezes a presidência da Câmara dos Deputados, 1997 a 1999, 1999 a 2001 e 2009 a 2010. Está licenciado da presidência do PMDB nacional, para a qual foi eleito em 11 de nove de 2001 e reeleito mais 5 vezes, em 14 de 3 de 2004, 11 de 3 de 2007, 6 de 2 de 2010, 2 de 3 de 2013 e 12 de 3 de 2016. Michel Temer assumiu definitivamente a presidência da República em 31 de agosto de 2016, após o Senado Federal aprovar o processo de impeachment, afastar a presidente Dilma Rousseff do cargo. Durante o período de afastamento temporário de Dilma, Temer permaneceu como presidente interino por 111 dias. Com a confirmação do impedimento de Dilma pelo Senado Federal, Temer assumirá a presidência plena até 31 de dezembro de 2018. O presidente Michel Temer foi preso pela Lava Jato. Alvo de 4 inquéritos, o ex-presidente tem sido acusado por diferentes casos de corrupção em 2016. Em setembro de 2017, Temer foi acusado de receber 5,9 milhões em propina na MP de Portos, conhecida como Inquérito dos Portos, em investigação feita pela Polícia Federal a partir de depoimentos em delação premiada de executivos do JIF e de Joisley Batista. O relatório da PF indica que o dinheiro foi entregue por intermediários. O processo apura-se um decreto editado por Temer. Tinha um objetivo beneficiar empresas que atuam no Porto de Santos. Corrupção passiva. Em junho de 2017, a PGR denunciou Temer e o ex-deputado Rodrigo Rocha
por crimes de corrupção passiva. A denúncia feita por Rodrigo afirma que Temer agiu com violação de seus deveres para com o Estado e a sociedade. Ele teria recebido via loures uma vantagem indevida no valor de R$ 500 mil, além da promessa de 38% de. Agora irei falar sobre os efeitos da crise econômica na condução da política externa brasileira do governo Dilma Vana Rousseff entre 2011 e 2015. Para tantos argumentos que no período do governo Dilma Rousseff, apesar de seguir os mesmos objetivos da política externa de seu antecessor, a mandatária teve que enfrentar um contexto desfavorável diante de uma crise financeira internacional e um cenário doméstico instável, que limitou a sua ação externa em relação à inserção internacional e, consequentemente, atingiu o orçamento do Itamaraty. Metodologicamente, este artigo está inserido numa pesquisa de cunho quali-quant. Especificamente, neste caso, busca-se explicar as causas para o declínio da política externa, como foco na análise dos dados dos projetos de lei orçamentários. Diante de tal contexto, concluímos que houve uma alteração na intensidade da política externa e a queda dos recursos destinados aos fins de políticas externas. Agora irei falar sobre a política externa formulada pelo governo Michel Temer, fazendo uso de comparações com o governo anteriores que divergiam em diversos aspectos desta matéria, assimiladas às definições que auxiliam uma melhor compreensão do conceito de política externa. O artigo buscará, além de comparar os últimos governos, abordar brevemente aspectos do ambiente doméstico que moldam a formulação da política externa brasileira. Desta forma, busca-se, ao final, evidenciar algumas oportunidades para que o Brasil se insira de maneira mais efetiva no ambiente internacional. Mudanças significativas na legislação durante a presidência no governo da presidente Dilma e na presidência no governo do presidente Temer. Primeira mulher a ser eleita presidente do Brasil, Dilma Rousseff teve seu segundo mandato abreviado pelo Congresso Nacional, com a aprovação do impeachment. Durante seus 64 meses de governo, Dilma viveu grandes altos e baixos, dos índices de popularidade aos indicadores econômicos. Do Brasil, sem miséria ao impeachment, passando pela Comissão Nacional da Verdade, pelo Código Florestal e pelo Marco Civil na internet. A presidente Dilma sancionou, no segundo ano do primeiro mandato, a Lei de Acesso à Informação, que obriga órgãos públicos a prestar informação sobre suas atividades a qualquer cidadão interessado e vale a todo o serviço público do país. A Lei de Acesso à Informação acaba com o sigilo eterno de documentos públicos, estabelecendo prazo máximo de 50 anos para que essas informações, classificadas pelo governo como ultrasecretas, sejam mantidas em segredo. Dilma também sancionou, com 9 vetos, em 2012, a lei que alterou o Código Florestal. Um dos principais objetivos foi o preservar a vegetação e recuperar parte do que foi desmatado. 2 anos após a aprovação, o governo publicou as regras para inscrição no Cadastro Ambiental Rural, a fim de permitir o controle e planejamento de áreas rurais e fornecer informações para o combate ao desmatamento. Temer chegou à presidência em meio a uma crise econômica no país e afirmou no ato de posse que seu governo haveria de ser um governo reformista. A reforma trabalhista é defendida pelo governo Michel Temer como uma forma de regularizar as contas públicas, estimular a economia e criar empregos. Para empresários, a reforma cria um ambiente competitivo, com a diminuição de encargos trabalhistas, além de dar segurança jurídica ao empregador. Durante o governo Temer, foram aprovadas várias medidas na área econômica, como o controle dos gastos públicos por intermédio da PEC 55, que impôs limites a gastos futuros do governo federal, a reforma trabalhista de 2017 e a liberação da terceirização. Políticas sociais durante o governo Dilma. Bolsa Família foi o maior responsável pela redução da pobreza extrema no Brasil. Fernando Henrique criou 3 microprogramas, Bolsa Escola, Vale Gás e Bolsa Alimentação, que juntos representavam gastos de apenas 1,6 bilhão por ano.
Lula criou o Bolsa Família em 2004 e os gastos com o programa cresceram gradualmente em seu governo e no governo Dilma para 26,9 bilhões. O programa Minha Casa Minha Vida ampliou o acesso à casa própria para 7,5 milhões de famílias. Nos governos Lula e Dilma, com a forte melhoria do emprego e da renda da população, foram financiados 7,5 milhões de casas em todo o Brasil, especialmente pelo programa Minha Casa Minha Vida. No primeiro governo Dilma, o financiamento habitacional teve uma forte aceleração com o programa Minha Casa Minha Vida, atingindo 4,6 milhões de casas financiadas, de uma média anual de 1,7 milhões de unidades. Gastos sociais com programas de transferência de renda passaram de 134 bilhões para 661 bilhões. O aumento expressivo dos gastos sociais com programas de transferência de rendas às famílias foram responsáveis pela melhoria da vida do povo e para a redução expressiva das pessoas pobres no Brasil. Os gastos com Previdência Social, BPC das LOAS, seguro-desemprego, abono salarial e Bolsa Família passaram de 134,7 bilhões em 2002 para 661 bilhões em 2015. Políticas sociais governo Temer. Temer chegou à presidência em meio a uma grave crise econômica no país e afirmou, no seu auto de posse, que seu governo haveria de ser um governo reformista. Houve várias mudanças no campo social, como a conclusão e inauguração de parte da obra de transposição do Rio São Francisco. As reflexões do Temer para as políticas sociais diante de desmontes de direitos sociais e trabalhistas. O trabalho está dividido em 2 itens: um breve resgate histórico do Estado a partir dos anos 2000 até a atualidade e seus rebatimentos nas políticas sociais, considerando o aprofundamento das expressões das questões sociais, como destaque para a pobreza e desigualdades sociais, fruto da relação do capital e do trabalho. Avalia-se o momento atual como de vivência a uma crise homogênea, a retomada da lógica da privatização e intensificação do discurso do Estado mínimo. O governo Temer, contudo, foi acusado de retrocessos por entidades especialistas, notadamente na área social e ambiental, e também na condução das questões indígenas. Temer teve posse à presidência em meio da grave crise econômica no país. Ele afirmou que o seu governo haveria de ser um governo reformista. Em seu governo foram aprovadas várias medidas na área econômica, como o controle de gastos públicos por intermédio da PEC 55, que impôs limites a gastos futuros do governo federal, a reforma trabalhista de 2017, a liberação da terceirização para atividades fins, como a lei da terceirização. Houve também uma proposta de reforma da presidência que o governo não conseguiu levar adiante. Teve mudanças no campo social, como a conclusão e inauguração da parte da obra de transposição do Rio São Francisco, na educação, como a reforma do ensino médio e com o estabelecimento de base nacional comum curricular. Enquanto Temer assumia o seu cargo no Planalto, o envolvimento de seus aliados, ministros e do próprio ex-presidente em escândalos de corrupção causou polêmicas. Mesmo assim, ele conseguiu manter uma base sólida no Congresso. Isso possibilitou a ele a aprovação de reformas necessárias para estimular o crescimento econômico. Segundo Temer, o governo Temer conduto foi acusado de retrocessos por entidades especialistas notadas na área social e ambiental e também nas condições das questões indígenas. Nos 2 anos de governo, segundo dados do Banco Central do IBGE, do CAGED e da Bolsa de Valores de São Paulo, o governo reduziu a taxa de juros de 14,25% para 6,50%, ao ano a inflação de 9,32% para 2,76%, a taxa de desemprego de 11,2% para 13,1%, o dólar subiu de 3,47 para 3,60 reais. Temer aproveitou as melhorias do índice da economia do seu governo para gravar um vídeo falando de boas notícias na economia e comparando os dados econômicos do governo de Dilma. Temer disse que a Petrobras atingiu o maior valor do mercado da sua história de 312,5 bilhões de reais.
O segundo mandato de Dilma foi marcado por uma grave crise econômica e política no país, com o PIB mais de 9% entre 2014 e 2016. A crise econômica brasileira de 2014, também conhecida como recessão de 2015-2016, crise política econômica ou a Grande Recessão Brasileira, iniciou em 2014, embora só fosse percebida nos anos seguintes. O produto interno bruto, chamado de PIB, do país caiu 3,5% em 2015 e 3,3% em 2016. Em 2017, o desemprego atingiu seu auge com uma taxa de 13,7%, o que representava 12,2 milhões de brasileiros desempregados. A crise econômica foi acompanhada e intensificada por uma crise política que começou em 2013, com as jornadas de junho. A crise se agravou em março do ano seguinte, com escândalos de corrupções investigados pela Operação Lava Jato. O que foi a Operação Lava Jato? Foi um conjunto de investigações e algumas controvérsias realizada pela Polícia Federal do Brasil, que cumpriu mais de 1.000 mandatos de busca e apreensão, de prisões temporárias, de prisões preventivas e de conduções coercitivadas, visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina, denominado Petrolão. A operação iniciou em 17 de março de 2014, conta com 80 fases operacionais autorizadas, entre outros, pelo então juiz Sérgio Moura, durante as quais prenderam e condenaram mais de 100 pessoas, investigando crimes de corrupções ativas e passivas, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e obstruções de justiça, operações fraudulentas de câmbio e recebimento de vantagens indevidas. A Lava Jato foi apontada como uma das maiores causas de crise econômica do país em 2014. Tendo em meio a essas corrupções membros administrativos da empresa estatal Petrobras, políticos como presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, governadores de estados, além de empresários de grandes empresas brasileiras. A Polícia Federal considerava a maior investigação de corrupção da história do país.